Este exoplaneta já enviou um sinal para a Terra de uma maneira muito estranha. O mais curioso de tudo é que ele é um daqueles Keplers que chama muita atenção por serem muito semelhantes à Terra. E de verdade, meus amigos, esse caso aqui em específico me fez pensar muito. E antes de te explicar basicamente sobre esse sinal, eu quero primeiro trazer a fonte dessa pesquisa, que foi de um jornal chinês chamado de South China Morning Post. E segundo, que a maioria dos sinais que a gente recebe de fora da Terra geralmente vem de galáxias, campos magnéticos de planetas interagindo com estrelas, propriamente explosões de estrelas, buracos negros, pedras espaciais, nuvens de gás interestelares, coisas normais, naturais podem mandar sinais de rádio ou explosões de rádio pra gente, e os nossos telescópios sensíveis podem detectar. Esse caso aqui me chama muita atenção porque seria impossível ser de uma fonte natural. O exoplaneta de fato é chamado de Kepler 438b, está a mais de 470 anos-luz de distância da Terra. Quando lá em 2020 foi utilizado o maior radiotelescópio do mundo, o FAST, para encontrar tecnologias no espaço em banda estreita. Se você nunca ouviu falar em banda estreita, você com certeza já ouviu falar em banda larga. Esses dois são tecnologias que estão relacionadas à comunicação aqui na Terra, tecnologias humanas. A banda estreita, ela envia os nossos dados em uma frequência bem limitada, que é diferente da banda larga. Você com certeza já ouviu isso em propaganda de chip. O radiotelescópio FAST foi utilizado naquele dia justamente para encontrar tecnologias em banda estreita. E seria impossível uma estrela explodir em banda estreita, né? Porque é coisa de comunicação. Ele estava operando em 19 feixes e mapeou 19 pontos diferentes do céu. Dentre as pesquisas dele, ele encontrou 29 sistemas planetários, e uma pequena parte deles era de planetas rochosos semelhantes à Terra. Porém, no feixe 1, que estava apontando justamente para o sistema de Kepler 438, ele encontrou um sinal em banda estreita de 20 minutos. Quando eu estava lendo essa notícia, eu pensei assim, não é possível. Como é uma coisa em banda estreita, eu pensei que estava passando algum avião, algum satélite, alguma sonda. E logo abaixo, vou deixar até aqui em português para vocês bem traduzido, que não tinha nada disso passando na frente da observação. É tanto que quando o telescópio estava gravando esse sinal simultaneamente, tinha objetos passando, objetos celestes passando, e estava dando as interferências. Que claramente esse sinal de banda estreita estaria sendo mandado intencionalmente ou então vazado de Kepler 438b, a gente não sabe. O próprio Kepler 438b é um exoplaneta muito curioso, porque acredita que ele está na zona habitável de sua estrela, tem água líquida, seja quase do tamanho da Terra e seja rochoso como a Terra. Um planeta que tem características muito semelhantes com a Terra. E de fato seria impossível a gente achar um sinal natural no espaço em banda estreita, porque isso só seria possível com tecnologia que não fosse natural. Eles falaram que precisa de muito estudo para confirmar, coisas que podem levar de 20, 10, 30 anos. Esse sinal é intrigante justamente porque ele foi encontrado em busca de tecnologias em banda estreita, no maior radiotelescópio do mundo, o FAST, que inclusive está localizado lá no sudoeste da China. É uma coisa que eu fiquei pensando. O que vocês acham sobre essa informação? O exoplaneta próximo a Centauri B possivelmente teria enviado um sinal de rádio para a Terra. Para quem não conhece, o próximo a Centauri B é um exoplaneta bem próximo aqui do Sistema Solar. Ele está a 4.2 anos-luz de distância. A própria estrela próxima a Centauri tem esse nome porque justamente é uma estrela muito próxima aqui do Sistema Solar. Ela hospeda pelo menos 3 exoplanetas. E o próximo a Centauri B em específico é um exoplaneta que chama muita atenção, porque ele pode ser um planeta rochoso como a Terra, é 27% maior que a Terra, pode ter atmosfera e água líquida. O único lugar que poderia sustentar seres vivos seria ali no meio, certo? Que é a zona de exterminador, que não recebe nem tanto frio da escuridão, nem tanto calor do lado que é voltado para a estrela. Porque ele tem um lado que é sempre voltado para a estrela e outro lado que é sempre de costa para a estrela. Então ele tem dia e noite eternos. Então, sabendo dessas características, lá em 2019 o radiotelescópio Prato, tá aí trabalhando há 50 anos, muito importante inclusive, detectou algo que seria um sinal de Próxima Centauri. Na hora os astrônomos ficaram todos empolgados, porque, poxa, um exoplaneta quase semelhante à Terra, a gente recebeu um sinal de lá, será que seria seres extraterrestres, já que no espaço não tem som, então seria nesse meio que seria a forma de se comunicar? Eles pensaram que fosse isso, porque de fato eles não estavam entendendo aquelas emissões de rádio. Quando chegou em 2021, depois de muitos estudos, o sinal de rádio que eles acharam que seria de Próxima Centauri B seria na verdade por conta de um smartphone defeituoso ou de fato um computador que estava ali perto. E isso fez com que o telescópio Prato detectasse essas emissões estranhas que seria de Próxima Centauri B. Mas porém eles falam
que foi só por conta de um smartphone defeituoso, de fato um computador que estava dando pau. Porém, meus amigos, antes disso, um astrônomo falou que este sinal que recebeu de Próxima Centauri B era muito diferente e não poderia ser de fato por conta de um smartphone defeituoso ou de qualquer coisa assim de interferência da Terra. E até hoje tem gente que acredita que não é por conta de interferência da Terra e seja de fato um sinal de Próxima Centauri B ou de fato alguma coisa ali, ou até mesmo coisas do próprio exoplaneta que não seja de fato uma vida. Eu prefiro acreditar nos astrônomos que seja por causa de interferência da Terra, porque de fato eu não sei, eu não conduzi esse estudo, então... Essa galáxia mandou um sinal de rádio muito estranho pra gente. Este sinal foi comparado com batimentos cardíacos porque ele apresentava um padrão muito incomum. Sinais de FRB basicamente são explosões de rádio curta ou longa duração, e muitos deles são de origem desconhecida. Deixando bem claro no início desse vídeo que quase todos os sinais que a gente recebe de fora da Terra pode ser de pedras espaciais, de nuvens de gás, de galáxias, de campos magnéticos de planetas interagindo com estrelas, ou até mesmo de buracos negros. Lá em 2015, este sinal foi percebido, porém só pode ser estudado em 2019. E lá em 2019, eles notaram que esse sinal durou por 3 segundos. E dentro desses 3 segundos, a cada 0,2 milissegundos, ele tinha picos, como se fosse boom, boom, boom. Como o próprio físico astrônomo que estudou disse, o que acontece é que esse sinal apareceu uma única vez e nunca mais conseguimos encontrá-lo. E foi descoberto que realmente ele vinha dessa galáxia, de fora da Via Láctea. O que acontece, meus amigos, é que a fonte desse sinal é realmente desconhecida. A gente não sabe o que causou ele. Ou de fato uma explosão de supernova, ou de fato uma estrela de nêutrons, ou até mesmo um buraco negro. A gente ainda não sabe qual que é realmente a fonte desse sinal. E o que é mais assustador de tudo é que naquela época eles estimavam que essa galáxia estava a 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Agora, com as atualizações dessa notícia, essa galáxia está a 7 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Vocês têm ideia que, seja lá o que for que mandou esse sinal, foi 7 bilhões de anos atrás, que chegou pra gente por agora, basicamente? Este é o nome do sinal. Eu não encontrei um nome específico da galáxia. Eu queria muito encontrar para poder estudar sobre ela. Em 2019, os astrônomos encontraram um sinal de rádio muito estranho vindo do centro da Via Láctea. Meus amigos, esse sinal é realmente estranho, justamente porque a sua intensidade varia de uma hora para outra, que aparece e reaparece novamente. Apresenta também uma polarização elevada. Isso significa que suas ondas eletromagnéticas oscilam de uma forma ordenada, tão ordenada que vai para apenas uma direção. E os nossos radiotelescópios aqui da Terra conseguiu encontrar ele. Ele não é um sinal que se distribui de forma aleatória, ele está indo realmente para uma direção. Bom, meus amigos, antes de começar a explicar sobre isso, quero te falar que a fonte para esse vídeo é de um extenso relatório de todos os astrônomos que de fato estudaram sobre esse sinal, que inclusive tem 22 páginas. Por mais que isso pareça convincente, a gente possa pensar que seja um contato extraterrestre, porque, cara, são padrões muito bem colocados, como se fosse bem proposital para a gente encontrar aqui da Terra. Lá em 1967, uma estudante PhD britânica chamada de Jocelyn Bell encontrou a mesma coisa. Eles ficaram um tempo sem entender sobre o sinal que eles estavam vendo, quando foi ver, na verdade, um pulsar, uma estrela de nêutron. Os astrônomos estão suspeitando que esse sinal que recebemos do centro da Via Láctea, de uma região de 50 anos-luz de distância, seja realmente uma nova classe de estrelas de nêutrons. Até hoje não foi confirmado, porque de fato a gente ainda não encontrou evidências sólidas para comprovar ou de fato achar a fonte dele. Isso fica com um longo estudo e é um mistério até o dia de hoje. Nós recebemos um sinal de rádio espacial mais distante já descoberto até o momento. É responsável por enviar esse sinal foi essa galáxia, que está entre 8,8 a 9 bilhões de anos-luz de distância. Esse sinal levou entre 8 a 9 bilhões de anos para chegar até a gente. Bom, meus amigos, deixando muito bem claro no início desse vídeo, que este caso aqui em específico é uma atividade normal da galáxia. Não há nenhuma evidência que seja um contato extraterrestre ou qualquer coisa parecida. Além do mais, galáxias, objetos celestes, exoplanetas, buracos negros, por atividades naturais, podem mandar pequenas explosões ou emissões de rádio, que podem ser facilmente detectados por telescópios aqui da Terra, como é o caso dessa galáxia. Basicamente, esse sinal partiu de lá quando o universo só tinha 4 bilhões de anos, era um jovem, entre aspas. Comparado à idade que consideramos hoje de 13,8 bilhões de anos, de fato é um sinal muito velho e ele pode ajudar a entender melhor como que funcionavam essas galáxias muito antigas. Porque, de fato, estudar essas galáxias antigas é como você buscar um pote de ouro dentro de um oceano. Elas podem revelar muitas coisas legais pra gente. Muitas delas podem até rebater o que consideramos a idade atual do universo hoje.
A gente só conseguiu detectar esse sinal devido ao fenômeno de lente gravitacional. É quando basicamente um objeto maior que está na frente dessa galáxia consegue ampliar a luz dela, fazendo com que ela seja mais fácil de se observar e de se estudar, batendo então o recorde do sinal mais distante já encontrado até o momento. Isso de fato é incrível. Lá em 2017, os astrônomos enviaram um sinal de rádio para esse exoplaneta. Esse sinal incluía música, na esperança de que, se tivesse alguém lá, eles pudessem retornar esse sinal. Eu só estou imaginando quando esse hit chegar lá. Vai ser top 1 em alta em GJ 273b, que é basicamente o nome dele. Brincadeiras à parte, pessoal, essa música não foi enviada para lá, é uma brincadeira que eu fiz aqui. É um mundo rochoso que orbita uma estrela anã vermelha, que está a aproximadamente 12,2 anos-luz de distância aqui da Terra. É o quarto planeta com potencial habitável mais próximo da Terra, que é considerado até o momento. Eles enviaram esse sinal justamente para tentativa de estabelecer uma conexão futura, que se caso tivesse alguém ali ou qualquer civilização ali, ela poderia retornar esse sinal. Esse sinal foi enviado em códigos binários, e nele incluía algumas músicas do grupo Sonar, tutoriais de cálculos matemáticos. Só tô imaginando a cara do ET vendo isso. Uma instituição sem fins lucrativos chamada MET, que trabalha justamente nessa questão de enviar ou buscar sinais de vida extraterrestre. Para muita gente isso é considerado uma ameaça, porque a gente mandando a nossa localização aqui, a gente não pode saber o que vai encontrar lá fora. Isso pode ser uma ameaça aqui para a Terra, segundo eles. E segundo Stephen Hawking, que também falou há muito tempo atrás. Bom, meus amigos, eu acredito que não tem nada lá. Aqui até o momento a gente só sabe que é um exoplaneta que orbita uma estrela anã vermelha, que está na zona habitável, que possivelmente tem água líquida, que é bem maior que a Terra. Mas até o momento a gente nunca encontrou nenhum sinal de vida vindo de lá. Então eu acredito que esse sinal vai ser perdido pelo espaço. Foi encontrado um sinal de uma galáxia muito distante. Meus amigos, esse sinal basicamente demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Este mesmo sinal pode revelar algo surpreendente sobre as galáxias do início do universo. Não, meus amigos, isso aqui não é um sinal de uma civilização alienígena que existiu logo no início do universo. É basicamente um sinal muito fraco de uma galáxia que está a 13 bilhões de anos-luz. Essa história começa quando o telescópio ALMA fez um feat maravilhoso com o telescópio espacial James Webb. Os dois estavam analisando um ponto do céu que era bem apagado. Então, depois de algumas horas de observação, eles puderam detectar os primeiros sinais de hidrogênio e hélio dessa galáxia, da de GHZ2. Meus amigos, a bichinha é antiga. Ela tem aproximadamente entre 12,3 a 12,9 bilhões de anos e está a mais ou menos 13 bilhões de anos-luz de distância de nós. O que foi detectado nessa galáxia é que ela está numa alta produção de estrelas. Essa alta formação de estrelas pode justamente dizer como era a situação dessas galáxias no início do universo. O motivo dela ter um brilho muito fraco, a gente não sabe muita coisa sobre ela, acredita-se que ela tem várias vezes a massa da Via Láctea. Isso é geralmente um problema, porque nessa fase do universo muito jovem, é muito difícil existir objetos bem massivos, como buracos negros supermassivos, até mesmo galáxias muito massivas. Mas talvez a alta produção de estrelas dessa galáxia pode dizer que o cenário do universo no início era bem diferente do cenário que estamos vendo hoje em dia. Talvez no início a taxa de produção de estrelas era bem maior do que a gente costuma ver em galáxias mais recentes, eu posso dizer. Talvez essa é a resposta por que eles ficaram tão pesados assim. Alguns estudos indicam que essas galáxias, por mais que tiveram uma alta produção de estrelas, essas estrelas morreram também muito cedo. E ninguém sabe de certo ainda estimar quando nessa fase elas morreram. Sim, meus amigos, isso é muito incrível.